como é que emoção. foi o seu encontro com o nosso Criador? Então, aí, logo depois, né, desse período aí da cirurgia, o meu pai, Sim. ele ficou doente. Ele, na verdade, sim, Hum. a gente acredita que era uma depressão, alguma coisa espiritual mesmo, porque ele fazia exames e exames e não dava nada. Mas ele chegou a perder algum emprego, alguma Então, coisa? ele sempre trabalhou por conta, né? Ah, Então, certo. às vezes ele ia trabalhar, tinha que voltar embora porque não conseguia trabalhar. Não tinha força, tinha dia que passava mal, tinha dia que ele não comandava mais o corpo dele, sabe? Mesmo que ele Certo. pensava em fazer, ele não conseguia. Ou ele fazia alguma coisa que ele não queria. Então ele tinha várias coisas. Só ele para contar detalhes, né, Perfeito. E você dessa tinha quanto situação. tempo nessa época? Eu tava com 10 e pouquinho. Foi Foi logo logo. depois, foi. Que Porque legal. aí eu lembro que no ano seguinte, eu tava com 11 anos já. O primeiro dia que a gente foi na igreja foi no dia 30 de agosto de 98. Então Ah, que foi legal. ali, ó, um ano Olha, mesmo, sabe? 30 de agosto. 30 de agosto de 98. A gente foi a primeira vez que a gente foi na igreja e a gente já começamos lá na vila, né? Foi o primeiro contato com a igreja evangélica, foi lá. Embora nós já tínhamos visitado outra igreja que a minha avó ia, né? A mãe da minha mãe, ela ia na Batista. Certo. E nós já tínhamos Então seu visitado pai estava algumas passando por um vezes. momento ali de dificuldade. Sim. Aí ele estava, sim, numa situação difícil que ele não A sabia sua o mãe que trabalhava era. na época? A minha mãe trabalhava também, já trabalhava. Certo. E aí eles passaram por esse momento difícil e ele não via mais como resolver aquilo, né? Porque médico nenhum conseguia ajudar ele, dava remédios e antidepressivo, várias coisas, e nada Chegou a tomar resolvia, remédio. né? Chegou a tomar E remédio. você como filha, assim, como é que foi ver isso? Então, Você na chegou época, a gente... a identificar que alguma coisa estava diferente? Não, a gente sabia, né, que estava acontecendo alguma coisa, via que ele voltava muito do trabalho, ele não gostava de ficar sozinho com a gente, porque como ele não comandava, ele não conseguia administrar o que ele fazia, ele tinha medo de ficar junto, porque na época minha mãe estudava, minha mãe Certo. estava estudando, e ele não queria ficar junto, então ele sempre que ele levava minha mãe na escola, a gente ia para casa de uma tia nossa, a irmã dele, e ficava lá, até minha mãe sair. Porque ele não queria ficar sozinho, porque ele tinha medo do que ele podia fazer. Então foi Entendi. assim, a gente percebia que estava acontecendo alguma coisa, mas antes, né, com 10, 11 anos, a gente não tinha essa maturidade que as crianças têm hoje, né? Mas via que estava acontecendo alguma coisa, até que a minha tia, que já ia na igreja, né, ela convidou. Certo. Convidou, Marcelo, vamos lá na igreja, né? Conhecer um pouco, tá? E aí ele aceitou esse convite, foi num domingo, se eu não me engano, no dia 30 de agosto. Aí a gente foi lá na vila, aquele prédio antigo ainda, do jeitinho que era. E aí eu lembro que a gente chegou e sentou ali do lado esquerdo, e bem profundo ali, sabe? Não Certo. senta muito pra frente, não. E quem pregou aquele dia foi o Bispo Souza, né? Que na época ele legal. era pastor da unidade lá. Sim. E ele pregou e eu lembro que ele falou que não era nada daquilo que ele ia pregar naquela noite, que Deus mudou tudo. E ele falou exatamente sobre a vida do meu pai, sabe? O meu pai estava passando, toda a história dele ali na pregação. Então nesse momento de uma certa depressão que seu pai estava passando, ele encontrou a Jesus Cristo ao caminho. Isso. Através de um convite, né? Nós fomos até lá. E aí nessa mesma noite, né? Depois de toda a pregação, que, né? Meu pai pode até perguntar para ele vai falar. O pastor falou tudo que eu precisava naquela noite. E aí o pastor fez o apelo, né? Que eu, se eu não me engano, antes fazia todo o culto, né? O apelo, quem queria aceitar Jesus. E o meu pai não... A gente até estranhou, sabe? Ele levantando a mão e indo lá na frente. Depois ele contou pra nós, falou assim, não, o que eu vi eu já estava lá na frente. Ele nem se deu conta que ele levantou a mão. E o meu pai, ele era muito tímido, muito reservado, não falava muito. Imagina que ele ia levantar a mão e ir lá na frente. Então, assim, você já vê que Deus estava cuidando ali para que ele fizesse. E naquela mesma noite, né, como ele tinha o vício do cigarro, ele chegou em casa. Ele fumava, né? Ele fumava. Ele tinha acabado de comprar um cigarro e ele chegou em casa, ele amassou aquele cigarro, jogou fora e nunca mais ele colocou o cigarro. Ele já tinha sido liberto da bebida antes por conta dessa questão da enfermidade, que ele teve que parar de beber. O médico falou pra ele,
você para de beber, porque tinha que tomar remédios, né? Sim. Então a bebida já não fazia mais parte. Aí desse dia em diante, nem mais o cigarro. Então foi assim, uma restauração mesmo, sabe? Glória a Deus. E como eles estavam passando também por um momento delicado no casamento, também foi outra restauração que Deus fez, sabe? Porque eles pensavam em se separar. Então foi tudo assim no... A gente sabe que Deus cuida, né, de cada detalhe. Então foi tudo no tempo certo. A situação toda contribuiu para que ele se entregasse mesmo, sabe, de fato. E depois desse dia aí, acho que se ele faltou no culto um domingo ou outro, foram poucos, porque ele pegou muito firme.